No crepúsculo da cidade, onde sombras dançam entre arranha-céus imponentes, uma atmosfera carregada de segredos revela um dilema de traição iminente. Em um círculo aparentemente unido, a confiança se desfaz como fios de uma teia prestes a romper. Sarah, figura central desse intricado drama urbano, encontra-se no epicentro de uma possível traição. Olhares furtivos, palavras sussurradas e promessas quebradas lançam uma sombra sobre a relação aparentemente sólida. Enquanto a noite avança, a tensão aumenta, preludiando o desconcertante trama que se desdobrará, envolvendo amores clandestinos, alianças frágeis e um fio tênue que separa a confiança e a traição. Quer então entender como você pode abordar a traição dentro do seu mundo fantástico? Entender esses mecanismos que rompem o coração de quem lê? Então sim, bora! Alô, Builders, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre traição. A traição é um sentimento um tanto complicado. Muitas vezes, quando nós somos traídos, temos um sentimento amargo de como poderíamos pensar em nenhum momento, mas muitas vezes não se passa nem nos nossos piores pesadelos. Então hoje, irei trazer algumas coisas como você pode abordar a traição dentro da sua narrativa. Alguns tópicos que a gente pode trabalhar um pouquinho, obviamente não são todos, mas pelo menos alguns onde você já pode começar a entender como pode abordar a traição nos seus diversos tipos, contextos, ideias e propostas narrativas. Um primeiro ponto que você pode trabalhar a traição seria a traição como uma reviravolta surpreendente. Basicamente seria você colocar a traição como fosse o punch da sua história, o clímax da sua história. Algo que você não esperava que pudesse acontecer, mas por acaso aconteceu. Uma coisa interessante quando você coloca a traição como um grande elemento, principalmente do punch, do contexto, do clímax, é basicamente quando você quer trabalhar principalmente um arco narrativo ou um tipo de mice. Rafa, não sei o que é mice, deixar aqui o cardzinho de mice para você lá dar uma olhadinha e entender mais ou menos como funciona a estrutura do mice e as duas partes, com o MI e depois com o CI. Mas de uma maneira geral, o mice é uma estrutura de história onde você complementa algo que você tem como um começo, meio e fim, fechado e estruturado com o objetivo de uma narrativa. Ou seja, você pode ter um mice, por exemplo, de milieu, de investigation, de character ou de event, onde você tem o principal evento da sua história, é a traição. Você pode colocar a traição de um personagem especificamente, ou a traição a partir de uma investigação, por exemplo, ou de caso de seja um inquiry, né? Mas uma coisa que é interessante é que você trabalhar a traição como algo a ser um grande clímax, não está você migalhando a traição durante toda a história até chegar no ponto final. Mas sim, se você quer colocar como um grande punch, seria você colocar realmente o quê? As migalhinhas não da traição, mas as migalhinhas da motivação. Ou seja, você colocar justificativas emocionais, históricas, narrativas, para fazer sentido que para quando acontecer, acontecer. A grande diferença aqui, quando a gente coloca uma traição como principal ponto narrativo, seria você colocar o seguinte: você constrói e agora você tem a traição como principal elemento surpresa. Porém, não seria algo estranho de um possível acontecimento, porque toda a história se encaminhou para esse tipo de coisa. Então, de uma forma geral, se você quiser colocar a traição como um principal evento, a parte surpreendente da sua história, dois formatos são bem interessantes. O primeiro como um arco de personagem, onde o personagem vai sendo construído, talvez não o protagonista, mas aquele personagem aos poucos vai sendo construído para acontecer uma traição futura, ou você colocar como um evento, onde a traição é o grande evento que motiva a sua história. O próximo ponto é a traição por motivos profundos, ou seja, motivações profundas. A grande diferença entre o primeiro tópico e esse tópico é a surpresa. No caso aqui, você colocava o quê?
No primeiro, você tem a grande surpresa. Os personagens não esperavam, o leitor não esperava, o jogador não esperava. Então isso gera um sentimento de surpresa, falando, oh, meu Deus. Porém, você pode ir colocando migalhinhas aos poucos para a pessoa entender a justificativa daquela traição de uma certa forma. No caso das motivações profundas, aqui é interessante porque você já pode meio que esperar uma possível traição em algum momento, simplesmente pelo fato de que as coisas estão acontecendo e começa a ser justificável. Se acontecer, se não acontecer, depende muito do escritor, da escritora, do mestre de RPG, mas é algo que você já pode meio que prever. Então, qual seria o interessante nisso? Você colocar as reais motivações sendo bem mais profundas. Antes você pode colocar uma traição como, por exemplo, uma cobiça, a traição como alguém maquiavélico, mas no caso aqui ele vai a mais do que simplesmente a personalidade. A ideia das motivações profundas nesse tópico da traição seria você construir uma história principalmente com o objetivo de colocar traições com motivações e impulsos de conflitos internos. Então você pode colocar isso como o principal elemento de que essa traição, caso aconteça, existe um conflito interno. Caso não aconteça, existe um conflito interno. Então o interessante das motivações profundas não é simplesmente você pensar, por exemplo, no quesito de eu coloco uma traição como o clímax da história, uma coisa surpresa. Mas sim aqui, a vontade de trair ou a traição propriamente dita gera conflitos internos, criando arcos de personagens específicos para a construção dessa traição. Ou seja, de uma forma geral, a traição aqui, por uma motivação mais profunda, seria você colocar meio que motivos para fazer, porém tendo um contraste meio que motivacionado, ou até mesmo um contraste juntamente com a característica do personagem, e criando esses ambos conflitos. Um próximo ponto interessante é agora você, escritor, você, mestre, para colocar uma dificuldade no personagem e uma dificuldade no jogador, que basicamente seria você testar a lealdade. A traição, basicamente, ela é quando você confia em alguém e essa confiança é quebrada de alguma forma. Uma confiança emocional, uma confiança de relacionamento, uma confiança moral, uma confiança fraternal, ou seja, traição pode ser considerado como, por exemplo, uma quebra de confiança. Agora entra o ponto. Como um teste de lealdade, você pode colocar essa traição na mão do jogador, na mão do personagem. Claro que você, escritor, você, escritora, você comanda esse personagem. Porém, se você tiver um conhecimento muito lógico do seu personagem, você pode colocar o seguinte: eu, Rafa, não traria. Mas será que o personagem trairia? Será que seria interessante eu desenvolver essa forma de pensamento mais cinza do personagem ou ver até que ponto ele aguentaria? Claro que eu, como escritor, comando o personagem, mas seria interessante você testar até onde você, escritor, consegue manipular esse personagem. Ou você, mestre, coloca situações onde a traição seria algo benéfico para um jogador X ou um jogador Y. Então será que não seria interessante colocar esse dilema moral para saber se realmente eles seguiriam na lealdade ou eles trairiam um grupo ou outro personagem? No caso, um NPC que você colocou. Então é interessante colocar a traição como um obstáculo. Caso você queira colocar isso na sua narrativa, você escritor, você escritora, colocar a traição como um teste de lealdade serve muito mais para você colocar profundidades no caráter do personagem, profundidade no iceberg moral do personagem, para assim criar não apenas contrastes, como acontecia no outro caso, mas no caso aqui, a profundidade está no objetivo da história. No segundo caso, conflitos morais e imorais como forma de construção da sua traição é algo que já poderia ser previsto. No caso aqui, é algo que está muito mais na escolha do psique do personagem, ao ponto onde você coloca à mercê a lealdade dele com o objetivo de contrastar o que acontece e o que deveria acontecer.
Claro que existe uma relação muito tênue entre uma motivação profunda, onde existe realmente uma força interna ao personagem, mas no caso aqui do teste de lealdade, o objetivo da traição é muito mais para você construir uma fortificação do querer gostar ou do querer odiar aquele personagem a partir do arco narrativo que você quer. Então, basicamente seria o seguinte: do tópico 2, o que a gente acabou de falar das motivações, seria: quero construir um personagem cinza e assim ver o lado bom e o lado ruim dele. E no caso aqui, é você já tendo um papel que você quer colocar para o seu personagem, que caminho você gostaria que ele leve? O caminho do bem, fazendo com que as pessoas gostem ou não gostem dele por isso, ou um caminho do mal, fazendo com que a pessoa goste ou não goste dele por aquele. Nesse caso, você está testando a lealdade do personagem, mas no final está criando um arco narrativo para aquele mesmo personagem. Um outro passo bem interessante é você usar a traição como redenção. Ou seja, a traição não é algo que você vai acontecer ou que você está acontecendo. No caso da traição como um arco de redenção, a traição ela já aconteceu. Então a traição dentro da sua história ele é um background. Ou seja, basicamente seria um personagem, ele já está marcado pela traição, já está marcado como alguém que não é confiável. Então toda a construção narrativa, o arco narrativo, principalmente caso você queira colocar o Mice como principal estrutura, seria você construir onde você está para onde você quer chegar. E no caso a traição ela não está narrativa, ela está antes da narrativa. Claro que a traição ela pode ser abordada antes, ela pode ser meio que voltar, você pode ir colocando pontos, porém a narração propriamente dita está no pós-traição. Trair, e agora? O que acontece? Sou marcado por isso socialmente? Sou marcado por isso culturalmente? Sou marcado com isso fisicamente? Sou marcado com isso psicologicamente? Sou marcado com isso emocionalmente? Então a ideia da traição como um principal ponto de redenção seria você imaginar: eu tenho uma traição e ela aconteceu. E qual é o desmembrar disso? Por isso, a traição não é algo que necessariamente pode ser no futuro, como por exemplo no tópico 2 e no tópico 1, e até mesmo no tópico 3, mas sim pode ser também no passado, pré-narrativo, onde você constrói, por exemplo, uma ideia de um gênios lost de uma cidade, uma situação, ou de um evento, onde aconteceu uma traição, e por isso agora você precisa fazer de tudo para conseguir quebrar essa traição. Muitas vezes você pode ter um arco de queda, por exemplo, não necessariamente de redenção, onde a gente coloca como principal ponto: eu traí e com isso acontece toda a minha queda. Eu traí e acontece toda a minha subida. Ou pode ser uma queda em busca de uma subida. Então eu coloquei como redenção, como principal foco narrativo desse arco de personagem, porém, como traição de um quesito mais em background, você pode utilizar como uma redenção, como uma queda ou como uma ascensão. Mas o principal ponto que fica no seu mindset quando você for trabalhar a parte da traição nesse quesito seria: a traição ela já aconteceu, não está acontecendo e não vai acontecer. O próximo ponto para trabalhar a traição é a que a gente chama de traição planejada. O que seria traição planejada? Basicamente, o leitor ele já prevê essa traição, mas quando que vai acontecer? O que é interessante desse conhecimento seria o seguinte: o leitor já sabe que um dia alguém vai trair. Ou até mesmo o jogador já sabe que alguém vai trair. Mas quem? Quando? Por quê? Esse que é o mais interessante. No quesito aqui da traição, muitas vezes colocado como, por exemplo, naquele formato de enredo onde acontece o final, volta para o começo e vai até o meio, voltando ao final, é interessante porque você coloca a cena da traição. A traição está acontecendo. Você sabe quem está traindo, você sabe com quem ele está traindo e quem ele está traindo. Então, tem quem é o alvo, quem é o algoz e por quê. Agora a gente vai entender toda a motivação. O que é interessante é o quê? O formato. Claro que existe uma pequena diferença entre a traição por motivação e a traição planejada. Sim, a grande diferença está o quê? No formato da história. No primeiro formato, a gente tem como principal motivo, a gente viu que a traição aconteceu, está acontecendo o arco narrativo, e a gente está vendo o negócio desenrolar. As informações estão acontecendo em tempo real. Agora, nesse caso, a traição ela aconteceu diante aos nossos olhos.
Agora a gente volta no passado e vê tudo acontecendo. Então é bem legal porque, por exemplo, você vê assim, por que você fez isso? Disse as últimas palavras antes do suspiro final. Acaba, aí começa a história. Era uma vez, não sei o que, e você fala, velho do céu, acaba com um maluco morrendo, traído pelo melhor amigo. Por quê? O que aconteceu? Agora a história acontece. Leia e saberá o que aconteceu. Então você fica todo, será que é agora? 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 Então esse sentimento de traição planejada seria, a pessoa já sabe, aconteceu. Mas e agora? Por que aconteceu? Leia a história e saiba. É uma ótima forma de você colocar a traição dentro da sua história. Outra coisa que você pode colocar a traição é que a gente chama de consequências inesperadas. A traição como consequência inesperada, basicamente seria você colocar o seguinte: eu preciso colocar um conflito na minha história, que eu ainda não sei o porquê, algum motivo, mas eu acho que seria interessante para dar aquela meio que levantada no up da barriga da história. A barriga da história é aquela meiuca meio chata, que às vezes você não sabe como você junta um trecho com outro trecho. Então, basicamente, você coloca a traição dessa vez como uma problemática, às vezes até mesmo pontual. A traição não necessariamente ela vai complicar durante a história toda, mas sim ela vai complicar às vezes naquele ponto. O interessante de você colocar a traição como consequências inesperadas é você imaginar, olha, aconteceu, vou colocar, vamos ver o que vai acontecer. A escritora Kate Messner, por exemplo, ela gosta de falar que o world building, basicamente, ele é construído a partir de como os personagens que você construiu antes vai vendo e sentindo a narrativa. Então ela gosta muito de trabalhar ponto de vista. Você cria um personagem, cria um ambiente minimamente, joga os personagens lá no meio e vê como esses personagens podem interagir com aquele meio ambiente. E com isso você vai criando as coisas a partir das suas percepções. Então aqui, como por exemplo acontece nas consequências inesperadas, basicamente o que você tem? Eu vou colocar uma problemática aqui, e a problemática será uma traição. Às vezes em pequeno caso, às vezes em grande caso, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Muitas vezes escritores que nós chamamos de escritores jardineiros gostam de trabalhar com esse tipo de narrativa porque eles gostam de colocar situações que te forcem a explorar melhor a sua narrativa e os seus personagens. Os escritores mais arquitetos, eles gostam de meio que ir planejando. Só que no caso, se você é um jardineiro e gosta de sentir a criatividade fluindo de acordo com a sua história, perfeito. Jogue uma aqui, como por exemplo, essas consequências inesperadas. Joga aí e vê o que acontece. Muitas vezes, dentro de uma narrativa de RPG, por exemplo, tá bem interessante. Joga uma traição aqui e vamos ver o que acontece. Vamos ver. E vamos ver o que vai se tornar. Então, essa é algo muito interessante de você colocar como um improviso. Até assim. Mas algo que é bem interessante, porque muitas vezes, coisas que podem surgir da sua criatividade como escritor ou da cabeça dos jogadores como mestre, pode ser um gancho bem interessante para você manter a imersão. E assim, uma história bem mais viva. Um próximo ponto de você colocar a traição na sua narrativa é dentro do seu world building. Uma coisa que é bem interessante é a parte de S da sociedade. Muitas vezes o Grapes, Hermetics ou Pax, por exemplo, gostam de colocar o S, porque a sociedade é algo muito importante para o desenvolvimento de um world building. Então, por que não você colocar uma traição aí dentro? Até que ponto a sua população aceita traições? Até que ponto realmente algo que foi feito nas costas de outro personagem é considerado traição? Existem traições entre ladrões, por exemplo? Existe uma traição meio que cultural, feita a partir de homens, mulheres, nobres ou até mesmo servos? É interessante você colocar a traição como uma estrutura de world building. E, obviamente, como isso pode ser desenrolado. Porque muitas vezes você colocar a tragédia, no caso, né, a parte de a tragédia da traição, mas no caso a traição como algo normativo, ou caso normal, no caso geral, como que poderia ser? Traição é uma coisa comum. É, às vezes, até mesmo culturalmente aceito ou culturalmente colocado como prova. Será então que não seria interessante você colocar como uma forma de, por exemplo, uma traição social, cultural, legislativa? Algo que realmente está incorporado na sua população, na sua sociedade? Então, a traição aqui não é tanto narrativa, você pode utilizar ela como narrativa, mas não necessariamente como personagem, mas sim como world building que pode movimentar e vai movimentar a sua história e os seus personagens. Um próximo ponto interessante é o que a gente chama de ciclo de traições. Ciclo de traições basicamente é você querer colocar a traição como uma coisa meio que narrativa. Ou seja, a proposta da sua narrativa são traições.
No caso, a gente colocou como arco de personagem, trama, conflito, punch, problemática. Agora aqui é o Genius Lost da história, onde tudo gira em torno da grande temática traição. Ou seja, você está envolto num ciclo de traições. Claro que pode ser um ciclo que a gente chama de uma coisa, depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, algo cíclico. Ou você está num ciclo de traições, você está no meio de um grande círculo de traições. O que é interessante? Se você gosta de escrever histórias narrativas com o objetivo assim de ser um vampiro à máscara, caso você queira levar um RPG, onde as tramas, a traição, algo mais na manipulação, é algo mais problemático. Eu quero construir uma história bem de investigação, quero construir uma história onde o mistério, a incerteza, as verdades e as mentiras são o principal ponto e tom da história. Então é bem interessante porque colocar esse elemento onde a grande problemática, o grande tema, o grande ponto da sua história é a traição, onde você tem diversos tipos de traição, desde a mais banal até a mais complexa. Ou até mesmo colocar um ciclo de traições, onde uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, leva a outra e vai se tornando uma bola de neve, é você colocar dentro desse grande ciclo. E o próximo e último ponto é o que a gente chama de estrutura de traição narrativa, ou seja, traição como estrutura narrativa, como ferramenta. O que é interessante? Quando a gente fala, por exemplo, de red herring, onde é a traição obrigatória, onde você tem como principal objetivo mentir para o leitor com o objetivo de enganá-lo propriamente dito, o que é interessante você colocar a traição como estrutura narrativa? Você pode realmente enganar o leitor quando a história, por exemplo, é na primeira pessoa, com certeza o cara vai ser enganado e o leitor também vai ser enganado, principalmente porque é o ponto de vista daquele personagem. Mas você pode estruturar essa traição como uma ferramenta narrativa para a construção de diversas coisas. Cuidado para você não mentir para o seu personagem ou não mentir para o seu leitor, porque o grande ponto aqui é a verdade. Mas caso você consiga mentir para o seu leitor ou mentir para o seu jogador com o principal objetivo de deixar uma atmosfera diferenciada, aí é interessante. Existem diversas outras formas de você trabalhar a traição dentro do seu narrativo, onde você pode focar mais no terror, mais no romance, mais, por exemplo, numa aventura. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala sobre traição, basicamente é uma quebra de expectativa e muitas vezes quebra de confiança. Cuidado para você não quebrar as expectativas dos seus leitores como uma forma de falar assim, eu esperava isso, agora é outro. Isso é uma mentira. Mas se você quebra a expectativa com os personagens, com o world building, com a plot, com o objetivo de realmente gerar esse sentimento de traição, com o objetivo de levar uma mensagem específica daquela história, perfeito, isso é uma traição. Muitas vezes você pode odiar um personagem porque ele é um personagem traidor, mas a traição é que deixou ele bem legal. Você pode odiá-lo, mas se ele não traísse, não seria um personagem meio bosta? Agora que ele traiu, você odeia aquele personagem, mas narrativamente ele é muito bom. Ou o fato do personagem não trair, mesmo com tudo, é um outro ponto. A traição é muito legal quando você souber utilizar. E esse aqui é um grande objetivo bem interessante que você pode fazer. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E lembrando que nós temos o nosso concurso de criatura fantástica. Deixa aqui o link do nosso concurso, vai até o final desse ano. E também lembrando, pessoal, que nós temos o nosso Catarse, que também está aqui no link, deixando aqui os agradecimentos. Caso você puder ajudar nesse final de ano, às vezes é um pouco complicado, mas beleza. Porém, estaremos aí sempre com o Catarse. Use e abuse nossas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Que foi, Gabi?